Olá, meus amores! Como não podemos ainda voltar com as nossas aulas presenciais, vamos para mais uma videoaula de geometria. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo da aula anterior, que foi sobre os polígonos. Então, primeiro vamos começar com o conceito do que é um polígono. Polígono é toda figura fechada formada apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Ou seja, um polígono é formado por retas simples. Essas retas não podem se tocar, não pode ter um ponto em comum. Coloquei algumas figuras aqui para vocês observarem e identificar quais dessas figuras são polígonos. Na figura A, nós temos um quadrilátero, um quadrado. Observando esse quadrilátero, podemos identificar que ele é formado apenas por segmentos de reta. Então, a figura A atende ao conceito do que é um polígono. A figura B, nós temos também uma figura formada apenas por segmentos de reta. Nenhuma dessas retas se cruzam tendo ponto em comum. Então, a figura B também é um polígono. A figura C, que é uma estrela, também nós podemos identificá-la como sendo polígono. Ela é formada apenas por segmentos de reta e nenhuma dessas retas se cruzam formando ponto em comum. A figura D também é classificada como polígono, formada apenas por segmentos de reta. A figura E, nós temos um quadrilátero, que é o nosso retângulo. Também ele é um polígono, formado apenas por segmentos de reta simples. A figura F, também ela é um polígono, formada apenas por segmentos de reta simples, que é um triângulo. Já a nossa figura G, ela é classificada como um não polígono. Por quê? Ela não é formada por segmentos de reta. Ela tem bases, ela tem formatos arredondados. Então, ela não atende ao conceito do que é um polígono. A figura H também não é um polígono. Ela é formada por segmentos arredondados. Então, a figura H também não é um polígono. Já a nossa figura I, ela é formada por segmentos de reta. Mas os segmentos de reta se cruzam, formando um ponto em comum. Então, a figura I, ela é classificada em não polígono. E aí, os polígonos, eles são classificados em duas partes. Eles são classificados em polígono convexo e em polígono côncavo. Um polígono convexo é aquele polígono que, ao traçar dois pontos no interior de uma figura e fazer a união desses dois pontos, o segmento de reta vai estar totalmente contido dentro do interior do polígono. Como podemos observar essas quatro figuras aí, qualquer ponto traçado dentro do interior de cada uma delas e feita a união desses dois pontos, o segmento de reta vai sempre estar inteiramente contido no interior do polígono. O polígono côncavo vai existir em algum momento pelo menos dois dos seus pontos que unidos formam um segmento de reta que não vai estar contido no polígono. Então, o polígono côncavo é aquele que, ao traçar dois pontos, que esses dois pontos devem estar contidos no interior do polígono, mas feita a união desses dois pontos, o segmento de reta não vai estar totalmente contido dentro do interior do polígono. Como vocês podem observar, essas figuras que foram colocadas. E aí nós temos alguns elementos que são formadores de um polígono. Então, os polígonos, eles são formados por vértices, por lados e por ângulo. Os vértices, o que são os vértices? São os pontos de encontro das linhas, são os pontos de encontro das arestas. Os vértices, eles são denominados por letras maiúsculas. Eles representam os pontos de encontro. Então, nesse caso, os vértices que compõem esse nosso polígono aí são as letras A, B, C, D e E. Os lados, eles são segmentos de reta e eles são formados pela união de dois vértices. Ou seja, os lados nós temos AB, BC, CD, DE e EA. Esses são os lados que compõem o nosso polígono.
E o polígono que formamos foi o polígono ABCDE. Esse polígono ele também pode receber um nome, de acordo com a quantidade de lados que ele possui. Esse nosso polígono ele possui 5 lados. Portanto, o nome dado para ele é pentágono, polígono formado de 5 lados. Alguns polígonos eles também vão receber alguns nomes específicos, alguns nomes especiais. Esses nomes eles são dados a partir do número de lados e de ângulos que a figura possui, que devem ser iguais. Então, eu coloquei uma tabela aqui onde vocês podem observar o nome de algum dos polígonos, de acordo com a quantidade de lados e de ângulos que são iguais. Se um polígono ele tiver se eu tiver apenas um lado, não vai existir polígono, porque eu vou ter apenas uma reta. Se eu tiver 2 lados, também não forma um polígono. Eu vou ter apenas 2 segmentos de reta. Se eu tiver 3 lados, se o polígono for composto por 3 lados, ele recebe nome já específico, ele é um triângulo. Se ele tiver 4 lados, ele é um quadrilátero, que no caso é o nosso quadrado, o nosso retângulo. 5 lados, que foi o exemplo anterior, é chamado de pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, decágono. 12 lados, dodecágono. 13 lados, tridecágono. 14 lados, tetradecágono. 15 lados, pentadecágono. 16 lados, hexadecágono, 17 lados, heptadecágono, 18 lados, octadecágono, 19 lados, eneadecágono e 20 lados, icoságono. Então, esses são os nomes específicos, especiais, que alguns polígonos recebem de acordo com a quantidade de lados e de ângulos. Aqui nós temos algumas imagens de alguns polígonos, triângulo, o quadrilátero, o pentágono, um decágono, de acordo com a quantidade de lados. No quadrilátero abaixo, nós podemos destacar alguns elementos que o formaram. Os elementos, nós temos os vértices, os lados, os ângulos internos, alguns lados opostos e alguns ângulos opostos também. Nos vértices, nós temos os pontos de encontro A, B, C e D. Os lados, nós temos AB, BC, CD e DA. Os ângulos internos devem estar contidos no interior do polígono. Nesse caso, nós podemos identificar como ângulos internos A, B, C e D. Quem são os lados opostos? Nós temos o lado oposto a AB, nós temos o lado CD. Quem é o lado oposto a AD? Nós temos o lado oposto BC. Os ângulos opostos. Nós temos 4 ângulos. Quem é o ângulo oposto ao ângulo A? O ângulo C. Quem é o ângulo oposto a B? É o meu ângulo D. Nós podemos também determinar algumas diagonais. Nas aulas anteriores, a gente viu que uma diagonal é qualquer segmento traçado dentro do polígono que liga de um vértice a outro. Então, nesse caso, nós podemos ter 2 diagonais dentro do meu quadrilátero. As diagonais que eu posso traçar dentro desse meu diagonal é a diagonal que vai ligar o vértice A para o vértice C e a outra diagonal vai ser ligada do vértice B para o vértice D, formando 2 diagonais no meu quadrilátero. Observação. Os polígonos com denominação específica são esses que foram mostrados anteriormente na tabela. Qualquer outro polígono não possui nome específico e ele será denominado dessa forma, polígono de x lado. Exemplo, se eu tiver um polígono formado de 21 lados, então eu vou colocar apenas polígono de 21 lados. Se eu tiver um polígono formado por 32 lados, eu vou colocar apenas polígono de 32 lados. Então, para a nossa aula de hoje, a gente viu, quero que vocês coloquem aí nas observações de vocês, que na aula de hoje, o que eu quero que vocês tenham aprendido, tenham feito as observações de vocês,
É nos elementos que formam um polígono, que nós temos os lados, os vértices, os ângulos internos, os lados opostos, os ângulos opostos e na classificação do polígono, que alguns polígonos vão receber nomes específicos de acordo com a quantidade de lados e de ângulos, certo? Então é isso aí, galerinha. Até a nossa próxima aula. Tia Raquel tá morrendo de saudade de todos vocês. Beijo!